Isaías 62, nós vamos ler do 1 até o verso de número 7, mas a mensagem ela vai se deter no verso 6 e no verso 7 apenas. Mas vamos ler o contexto todo para não cairmos no erro de um versículo nós tirarmos conclusões que realmente não contém. Vamos lá? Todos acharam? Isaías 62, 1 ao 7. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efibás, e a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como um jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guarda, que todo dia e toda noite se não calarão. E vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Nem se estejam em silêncio, até que confirme e aponha Jerusalém por louvor na terra. Amém, queridos? Até aqui. Pedir que a irmã Sheila venha orar pela ministração da palavra. E vamos colocar as nossas mãos sobre esses 7 versículos, principalmente sobre o verso 6, sobre o verso 7. Se você está do lado da sua esposa, coloquem as mãos juntos, numa mesma Bíblia, em cima desse texto. Não que seja algo místico, alguma coisa assim, mas que nós estamos orando agora por esse texto que vem para trabalhar a vida da nossa família. Amém. Graças e paz. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, reunidos em tua casa de oração, ó Deus. Pela graça, pela maravilha, Deus, pelo privilégio de sermos teus servos, de podermos ter portas abertas e livremente te glorificar, ó Deus, e agora queremos te ouvir, ó Deus, queremos ouvir a tua palavra. Usa o teu servo, ó Deus, fala conosco, ó Pai, que realmente, como nós declaramos aqui, as nossas mentes estejam atentas à tua palavra, Senhor Deus. Sabemos que a tua palavra é viva e nos transforma, ó Deus, e que realmente possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor coloca para nós, pois assim sabemos que teremos vida abundante, assim como o Senhor nos prometeu, ó Deus. Abençoa cada família, cada lar representado aqui nesta noite, ó Deus, que sejamos grandemente abençoados, ó Pai, pela tua palavra. Usa o teu servo segundo a tua vontade, ó Deus. Precisamos, temos sede de ti, queremos te ouvir. Fala conosco, Senhor. É o que te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, dos mais ousados profetas, nós encontramos Isaías. Recebia a mensagem do Senhor, muitas mensagens de juízo, e levava aos reis de Israel. Isaías teve um ministério árduo e duro. Isaías, ele trouxe a mensagem de um novo rei, que viria sobre toda a nação de Israel. Quando ele pregava e anunciava que um novo rei viria, lógico que ele falava de uma visão espiritual, que seria o rei Jesus, trazendo o reino de Deus, mas o rei terreno, na época de Isaías, foram 3, que durante o seu ministério foram 3 que assumiram o reinado, ficavam enfurecidos com ele, com a mensagem dele. Falavam que ele incitava o povo a não obedecer o rei e a esperar que um novo rei viria. Ficaram tão enfurecidos que creio que a maioria aqui se lembra como Isaías morreu.
cerrado ao meio, em praça pública. Colocaram ele no tronco, pegaram o serrote, chamaram toda a nação e o rei ordenou, serra no meio aí, para ele calar a boca aí e não falar mais que virar um novo rei. E ele foi cerrado ao meio, vivo, em praça pública. Ministério árduo, né? Doloroso, difícil. E as maiores e mais lindas profecias messiânicas que nós usamos no nosso culto de Natal, palavras que o anjo, tanto Miguel como Gabriel, e o anjo que apareceu aos pastores naquela noite, no nascimento de Jesus, usaram as palavras de Isaías. E falaram, nasceu o novo rei. Falou para José, o anjo que falou com Maria, o anjo que falou com os pastores naquela noite, usaram os textos de Isaías. Veio aquele do qual o seu nome é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. Não foi invenção do anjo. Eram as palavras de Isaías, sendo citadas pela boca do anjo. Irmãos, olha que bênção. Imagina o anjo do Senhor um dia citar as nossas palavras, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos. Que ministério lindo e maravilhoso que Isaías teve. Nesse momento em que nós estamos aqui, a nação de Israel estava sob forte opressão. Estava para ser invadida, destruída e ser levada escrava. A de Israel, não a de Judá. A de Judá foi escrava por Nabucodonosor, né? É uma história um pouco diferente. Estamos falando aqui da nação de Israel. E nesse tempo, Isaías, ele traz uma palavra, principalmente aqui no verso 62, uma palavra de transformação, uma palavra de ânimo e uma palavra de vida sobre a nação. Como já falamos, ele profetizou o juízo, profetizou, mas ele também trouxe palavras de ânimo. Você leu, prestou atenção nos textos que nós lemos aqui? Imagina só, uma nação sendo destruída. Sendo destruída não, com perigo de ser destruída a qualquer momento, né, com avisos de juízo. De repente ele começa a ler as palavras de Deus para a nação. Verso 1, por amor de ti, ó Sião. Verso 2, as nações verão a sua justiça. Verso 4, vocês não serão chamados desamparados. Verso 5, porque o Senhor, aqui ele começa a profetizar a primeira menção que o Senhor Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, e o Senhor se casará com essa noiva. Que bênção maravilhosa, quando nós olhamos aqui para a profecia de Isaías. Agora eu queria entrar num outro ponto, e depois nós vamos juntar tudo aqui para nós entendermos o tema. Quando nós falamos sobre família, aliás, quando falam para você família, esta palavra, o que vem à sua mente? Talvez você pense, a mulher pense no seu marido, o marido pense na esposa, talvez algum pense no pai e na mãe, alguns, os que já têm filhos, logicamente, pensam nos filhos, não tem jeito, né? A nossa mente já remete aos nossos filhos. Mas, segundo o dicionário, família são as pessoas com a mesma ancestralidade, ou com ancestralidade comum. Mas nós vamos além do dicionário. Quando nós empenhamos o nosso coração, além do dicionário, porque o dicionário é uma resolução ali, não digamos mundana, digamos simples, né, comum. Além do nosso coração, além do dicionário, aliás, dentro do nosso coração, nós encontramos alguns significados para a família. Seria o nosso maior amor abaixo de Deus. É o que nós mais amamos nessa terra. Abaixo de Deus. É a nossa família. Outro significado para a família, o nosso porto seguro, onde nós nos sentimos bem, tranquilos e à vontade. Outro significado para a família, pessoas confiáveis. E acredito que o maior de todos os significados, pessoas que fazem de tudo para o bem-estar umas das outras. Isso nós entendemos como família. Isso buscamos viver como família. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos como Deus compunha as famílias na era dos patriarcas. Lá na era de Abraão,
bem antes de nós, na era de Moisés, né? Principalmente na era de Abraão, ela é muito mais interessante. Quando nós lemos o livro de Números, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso 5, você não precisa ler agora, mas você pode anotar para ler na sua casa. Lá Deus ordena que Abraão organize os seus filhos em famílias. Só que nesse momento, Deus não chama os filhos de Abraão e as suas esposas e os filhos dos filhos de Abraão de famílias. Deus chama eles como tribos. Eu acho tão interessante, outro dia eu fiquei perguntando ao meu coração, né? Eu me lembro quando eu fui para a igreja e comecei a frequentar os cultos, e eu via o pastor pregando, né? Porque a tribo tal, e a tribo tal, e a tribo de Judá, e a tribo de Zebulon, e o pastor pregando, e quando nós líamos na Bíblia, nós vimos que esses nomes eram os nomes dos filhos de Abraão. E eu ficava assim, inquieto, né? Eu falava, mas se é a família de Abraão, por que é a tribo? Né? Por que não chama de família? Por que na Bíblia é tribo? Então aqui eu, meu pai e minha mãe somos uma tribo? Né? Eu ficava eu tinha esse pensamento, não sei se os irmãos já se questionaram a isso, né? Se é a família, por que na Bíblia está escrito tribo? Nós encontramos... Perdão? Os filhos de Jacó, verdade. Estou avançando. São os bisnetos de Abraão, né? Perdão, queridos, muito obrigado. Pelo menos a gente foi ajudado antes do culto acabar. E eu ficava me perguntando, por que desta forma? Porque quando eles adentraram a terra prometida, junto com Josué, Deus ordenou que cada família tivesse um pedaço de terra. Um pedaço de terra diferente. Hoje, aqui no Brasil, nós conhecemos por estado, as unidades federativas que nós temos, né? Os estados. Lá em Israel, eram chamados de tribos. E cada tribo era uma família. Foi dessa forma que foi constituída a nação de Israel, né? 12 tribos, 12 famílias. Então, cada família tinha ali o seu lugar onde eles moravam. Cada tribo, as pessoas só se casavam com pessoas daquela tribo, para que a tribo continuasse, não corresse o risco de um dia ela não existir mais. Então, dessa forma, foi constituída a nação de Israel. E era interessante que quando o filho primogênito adquiria 20 ou 21 anos, era após os 20 normalmente, ele se casava e ele, o primogênito, ele saía da casa do pai. Ele ia para um outro lugar, dentro da tribo. E ele ia constituir ali uma tenda. E passava a viver naquele lugar, naquela tenda com a sua esposa e passava a ter filhos. Desta forma foi constituído o que nós conhecemos hoje como cidades, dentro de um estado. Então, dentro da tribo, várias formaram. Então, nós vemos assim que a nação de Israel, ela é formada por várias famílias. Creio que agora nós já vamos conseguir trazer uma ligação com o texto que nós estamos falando aqui. Porque o texto que nós lemos, ele fala de um pedido de oração. O verso 6 e o verso 7, que é onde nós vamos nos deter. Ele fala sobre um pedido de oração por uma cidade que estava avassalada, destruída. Então, nós fazemos um comparativo com as nossas famílias, porque naquela época a cidade eram as famílias. Hoje nós encontramos dentro das nossas igrejas famílias, infelizmente, desestruturadas. Famílias, infelizmente, desfeitas. E famílias onde nem todos mais servem a Cristo. Infelizmente. Né? Se nós olharmos para a nossa comunidade aqui, nós não encontramos aqui dentro da nossa comunidade uma única família onde todos servem a Cristo. Infelizmente não temos. Né? Antigamente até se tinha, hoje nós não encontramos mais. Né? Onde os nossos pais, a nossa esposa e os nossos filhos, todos servem a Cristo. E nós podemos sentar aqui no banco, sentar os avós, os filhos, os netos, todos aqui juntos, porque as famílias hoje não servem mais dessa forma, infelizmente. E o que nós entendemos com tudo isso? Que o pecado original, lá o primeiro pecado, que trouxe a destruição da comunhão com Deus e que trouxe a natureza carnal para a vida do homem, ele desfez
tudo aquilo o que Deus queria com as famílias. Quando Deus criou as famílias para servi-lo. Deus criou as famílias para adorá-lo. Deus criou as famílias para louvá-lo e para serem famílias de Deus. Infelizmente, o pecado original trouxe destruição para dentro das nossas famílias. Hoje nós encontramos, infelizmente, homens e mulheres que são infiéis aos seus cônjuges. Hoje encontramos, infelizmente, famílias que, como já falamos, não servem mais todos a Cristo. O pecado, infelizmente, ele destruiu a comunhão de muitos pais com filhos e a comunhão de filhos com pais. Infelizmente, o pecado, ele criou filhos que não amam mais a Deus e nem servem mais a Cristo. Infelizmente, a graça de Deus muitas vezes não é mais manifesta dentro da nossa família. A graça de Deus, ela pode até ser manifesta em nós. Que nós servimos a Cristo, experimentamos a salvação verdadeira. Hoje nós temos a Cristo, mas infelizmente toda a minha família não tem. A graça de Deus, ela não se manifesta mais em toda a nossa família. E o que nós vamos fazer com tudo isso? Vamos nos conformar desta forma? Que nós vamos para o céu no dia do grande arrebatamento e a nossa família não entrará no reino de Deus? Os demais? Nós vamos nos conformar com essa forma? Não. Contra toda esta assolação das trevas. Primeiro, queridos, nós não vamos compactuar com o mundo. Esse é o primeiro ponto. Nós não vamos compactuar com esse mundo. Nós não vamos aderir ao divórcio, não vamos aderir ao recasamento, não vamos aderir como muitos pais fazem. Pagam a faculdade para que os filhos tenham uma boa profissão e penso que ele está tudo bem. Queridos, o filho pode ter uma boa profissão, amém, mas que ele tenha também o reino de Deus. Que ele também herde os céus. Né? Do que adianta a gente ter um doutor dentro da nossa família, mas um doutor que um dia vai morar no inferno e não estará conosco nas mansões celestiais? Que possamos analisar dessa forma. Que possamos, então, também não aderir ao mundo. Filhos, hoje em dia, que vão morar sozinhos. Porque não dá mais para viver no mesmo contexto familiar. Dentro da nossa casa, a gente quer ouvir um louvor. Aí os filhos ali querem ouvir um rock pauleira do mundo. E fica aquela briga. Então a gente fala, é melhor que você vai morar sozinho mesmo. E a gente aprova. E apoia. Isso é um costume muito americano. É um costume muito americano, infelizmente, né? Nos Estados Unidos, quando o jovem faz 20, 21 anos, é hora dele sair de casa. Ele não casou, mas é hora dele conseguir um apartamento e morar sozinho, viver a vida dele. Isso é normal. Que não seja normal em nossas casas. Que os nossos filhos saiam de casa somente no dia do seu casamento e servindo a Cristo. E muitas vezes, queridos, nós não podemos também, não podemos aderir ao mundo, dizendo que cada um cultua a Deus se quiser. Então eu vou continuar servindo a Cristo, você não quer, então você fica aí na sua vida. Nós não podemos aceitar isso dentro da nossa casa e nem dentro da nossa família. Não podemos aceitar isso. Nós temos que nos levantar contra esta assolação e contra este resultado que o pecado original trouxe para dentro das nossas famílias. Nós precisamos, então, restaurar as nossas famílias. E este é o tema que nós vamos trabalhar nesta noite. Ainda é possível restaurar a sua família. Creia nisto, meu irmão. Não se conforme com nós estamos servindo a Cristo, nós vamos para o reino de Deus e os demais da minha família não vão. Não se conforme com isso. Creia nessa palavra. É possível, sim, restaurar a sua família e levá-la toda para Cristo e levá-la toda para o reino de Deus. Creia nisso. E Deus vai falar, e como que nós vamos restaurar? O que é restaurar a família? É nós trazermos os primórdios da criação familiar antes do pecado para dentro do nosso seio familiar. Um só casamento abençoado e feliz. Filhos próximos a nós e filhos respeitosos. Harmonia dentro do nosso lar. Queridos, que possamos ter uma só televisão dentro da nossa casa, onde todos sentam ali juntos para assistir um programa familiar. É tão triste, né, quando está cada um no seu quarto, cada um com a sua televisão, cada um com o seu smartphone, cada um no seu canto distante.
que possamos, então, estarmos juntos dentro da nossa casa, em harmonia familiar. Que nós, queridos, os pais, os homens, sejamos os melhores amigos dos nossos filhos. E as irmãs sejam as melhores amigas de suas filhas. Nisso a irmã Gisele está em vantagem, o irmão Cristiano está em desvantagem, né? E eu estou em vantagem também, a Sheila também está em um pouco de desvantagem aqui, né? A irmã Ana Lúcia, então, nem se fala a vantagem que ela está, né? 3, né? É 3 ali? Queridos, que possamos, então, lutar contra o pecado e trazer a restauração familiar para dentro de nossas vidas. Agora eu pergunto para você, como nós vamos lutar contra o pecado? Sendo que o único que tentou ir contra o pecado não teve chance alguma. Nós não conseguimos vencer o pecado. Não conseguimos. Nós não temos esse poder, nós não temos essa força. Homem algum é capaz de vencer o pecado. Nós temos que clamar, então, àquele que venceu o pecado. Temos que clamar a ele, porque ele tem poder para destruir todo o sofisma de Satanás. Ele derrotou o pecado naquela cruz e é a ele que nós temos que clamar. Amados, a terapia familiar não vence o pecado. Não vence. Infelizmente, bons costumes não vence o pecado. Infelizmente, a consulta ao psicólogo não vence o pecado, mas Jesus Cristo vence todo o pecado. Jesus Cristo vence toda a destruição familiar. Jesus Cristo vence todas as coisas. E dentro de Isaías, capítulo 62, verso 6 e verso 7, eu quero passar aos irmãos agora 7 observações para uma oração familiar eficaz. Uma oração de restauração familiar eficaz. E que você coloque, querido, a sua vida e o seu coração nesta mensagem, mas não em ouvi-la. Não apenas em ouvi-la, mas em vivê-la durante o ano de 2022. Que você viva o que aqui for ensinado a você nessa noite durante todo o ano de 2022. Porque eu creio, queridos, que se nós assim fizermos, no final do ano nós chegaremos aqui com toda a nossa família. Com toda ela. É com toda ela que nós queremos estar aqui. Quem não quer passar a virada de ano aqui na igreja, ajoelhado diante do Senhor, mas com toda a sua família junto, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Creia neste milagre. E vamos viver, então, 7 observações de restauração familiar eficaz. Tá bom, queridos? Primeiro ponto, a oração de restauração familiar, ela é uma oração cheia de expectativa. É uma oração cheia de boas expectativas. Está lá no verso de número 6, quando ele escreve assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros eu coloquei guardas. Sobre os teus muros eu coloquei guardas. O que eram os guardas? Lembram-se, amados, nessa época, quando ainda não existia a pólvora, né, não existia as armas de fogo, então as cidades elas eram muradas, com muros de 7, 8, 9 metros de altura, e lá em cima do muro ficava o guarda, vigilante, olhando assim para o horizonte, e ele ficava com um chofar na mão. E se ele via lá de longe o exército inimigo chegando, ele tocava o chofar. E a cidade se preparava, porque o inimigo estava chegando. O exército se preparava, porque o inimigo estava chegando. Quando o exército daquela cidade ia para a batalha, o soldado subia e ficava também lá em cima do muro, olhando ao horizonte. Quando ele viu o exército voltando da guerra de forma vitoriosa, ele tocava o chofar num outro tom. E toda a cidade sabia que o exército estava voltando de forma vitoriosa. Todos paravam tudo que eles estavam fazendo, iam para o centro da cidade e recebiam o exército. Então, queridos, quando eles saíam para a guerra, toda a população ficava em grande expectativa. E essa a declaração que o profeta diz aqui, ó, sobre Jerusalém, sobre os muros, eu coloquei os guardas, para que eles fiquem aí na expectativa, aguardando o dia que o exército virá trazendo vitória. E ele irá tocar aquele chofar, o som da vitória será tocado, e aquelas pessoas realmente reconhecerão o grande e poderoso Deus, que trouxe vitória sobre aquela nação e sobre aquela cidade, sobre aquele povo.
Que possamos, então, queridos, orar dessa forma, com grande expectativa, colocando os guardas para, esperando tocar desse chofar da nossa vitória e da nossa felicidade de quando nós chegarmos aqui, nós vemos toda a nossa família também servindo a Cristo. Então você vai orar pela sua família, ore de forma expectativa. Ore com boas expectativas. Ore pelos seus filhos incansavelmente. Ore todos os dias. Ore pelos seus filhos, ore pela conversão dele, ore pela conversão do seu marido, ore pela vida da sua esposa, ore pela conversão dos seus irmãos biológicos, ore pela conversão dos seus pais, ore com grande expectativa e sempre os visualize servindo a Cristo. Nunca os visualize com outros olhos, nunca se conforme em dizer nós servimos a Cristo e eles infelizmente não, mas ore sempre com grande expectativa de que um dia eles servirão a Cristo. Segunda observação que eu faço também no verso de número 6, a oração de restauração familiar é uma oração perseverante. Olha o verso 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas, que todo dia e toda noite não se calam. Qual o melhor dia para nós orarmos pelos nossos filhos, pela conversão do nosso esposo e pela conversão da nossa família? Diz aqui o texto, todo dia e toda noite. Ai, mas cansa. Não, queridos, não cansa. É todo dia e é toda noite que nós vamos orar pela conversão deles, pela transformação real de vida deles, pela mudança de vida deles. É todo dia e toda noite. Que possamos orar sem nos cansar, uma oração totalmente perseverante, porque, amados, começar a orar não é o problema do crente. O crente ora. O crente inicia uma campanha de oração assim, em 2 tempos, né? A gente chama os irmãos aqui, vamos começar a bora orar. Né? Já viu esse termo lá no Facebook, né? O pessoal coloca a imagem lá, bora orar. E vamos embora. E quem continua? Quantas campanhas de oração nós já iniciamos? E quantas nós somos até o fim? Quantas vezes nós já começamos a orar por nossa família, pela conversão deles? 2, 3 dias, quarta, quinta, sexta, no sábado já nem oramos mais. Que isso não aconteça mais. Que possamos orar todos os dias, como diz o texto, todo dia e toda noite, sem desistirmos, que venhamos a perseverar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, você sabe de cor, né? Lá o apóstolo Paulo escreve, orai sem cessar. Já não é nem todo dia, toda noite, lá já é todo dia, toda noite, madrugada, toda tarde, todo tempo, porque lá é sem cessar. Então, que desta forma seja a oração para a restauração da nossa família. Primeiro, oração com boas expectativas. Segundo, oração perseverante. Terceiro, que seja uma oração fundamentada na palavra de Deus, também está no verso 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do nome do Senhor. Como é a nossa oração? Ela é baseada e pautada 100% na palavra de Deus. Que nós possamos orar dessa forma. Ó Senhor, o Senhor prometeu isso. Ó Deus, a tua palavra está escrito desta forma. Ó Deus, aquele versículo que o Senhor me deu aquele dia, diz isto. E cadê o acontecimento desta promessa? Cadê o acontecimento dessa palavra? Que possamos então orar segundo a palavra de Deus. Irmãos, Deus precisa que a gente lembre Ele, da palavra dEle? Deus tem amnésia? Não. Mas por que nós devemos orar segundo a palavra dEle? Porque nós é que precisamos conhecer a palavra dEle. Nós é que precisamos conhecer a palavra dEle. A única oração que Deus atende é a oração que é baseada na palavra dEle. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, você pode abrir se você quiser, ou não sei se dá para projetar, João 15, 7, lá está escrito, e se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, Jesus falando para os seus discípulos,
pedireis o que quiseres e vos será feito. O que nós vamos pedir que vai ser feito? É qualquer coisa? Não. É as palavras de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Normalmente se usa só a parte B do versículo. Normalmente se usa só a parte B do versículo, né? Ah, Deus, a tua palavra diz que se nós pedirmos o que nós quisermos, será feito. Não. Começa bem antes. Se as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Cristo, aí sim pedireis o que quiseres dentro das palavras de Cristo. E aí sim vos será feito. Então, a oração para a restauração familiar, oração eficaz, é uma oração dentro da palavra de Deus. Ore dentro da palavra de Deus. Quarto ponto, quarta observação. A oração de restauração familiar é uma oração ininterrupta. Ininterrupta. Também está aqui no verso de número 6, quando assim ele escreve: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão, e vos fareis menção do Senhor, e não haja silêncio em vós. Então, uma oração ininterrupta. Não é aquela oração que a gente fala, eu já orei semana passada e agora coloquei na mão de Deus e não oro mais. Tem gente que fala isso, né? Já coloquei na mão de Deus e não oro mais. Não, a oração de restauração familiar é uma oração ininterrupta. É uma oração que nada pode barrá-la. Hoje a gente vai viajar, vamos passar 10 dias fora, então nesses dias de viagem eu não vou orar. Querido, ore pela sua família mesmo quando você não está na sua casa, mesmo quando você está viajando, mesmo quando você está cansado do trabalho, ore pela sua família. Nem que isso durar um mês, um ano, uma semana, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas ore pela sua família. Enquanto houver fôlego na sua vida, enquanto você respirar nessa terra, enquanto você tiver voz, é dia aceitável de oração. É dia de oração. É tempo de salvação. Enquanto você viver nessa terra, querido, é tempo de oração. Eu conheci uma senhora, ela já era muito idosa, e ela falou assim para mim: pastor, enquanto eu viver nesta terra, mesmo que eu estiver acamada, eu vou continuar orando pela conversão dos meus filhos. Só vou parar de orar pela conversão dos meus filhos o dia que eu for enterrada. E creio que ela está orando até os dias de hoje. Ou ela já está agradecendo, porque já recebeu a graça de Deus de ver os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, a oração para a restauração familiar é uma oração ininterrupta. Ininterrupta, não paramos, oramos todos os dias, todo o tempo. Lembram-se de Ana, lá em 1 Samuel? Ela derramou o seu coração diante do Senhor. Que o profeta Eli, se eu não me engano, ele até pensou que ela estava bêbada, pela forma como ela estava orando e derramando seu coração diante do Senhor. Então, que essa seja a nossa oração familiar. Quinta observação, uma oração de restauração familiar eficaz é uma oração importuna. Talvez te estranhe a palavra, mas é esta palavra que o texto usa, que mais se adequa aqui. Verso de número 7. Nem estejais em silêncio, até que confirme e a ponha por objeto de louvor sobre a terra. Então nós não daremos descanso. Se você tem a revista e atualizada, está isso assim: não darei descanso ao Senhor. Então nós não vamos dar descanso em oração a Deus. Nós vamos continuar orando todo o tempo, até que isto seja concretizado em nossas vidas. Eu creio, amados, que Isaías, ele foi muito ousado ao escrever essas palavras, né? O cabra aqui foi ousado, né? Você acha que você escrever assim: não darei descanso a Deus, né? Quem somos nós para falar o que devemos fazer ou não ao Senhor? O cara foi ousado aqui. E ele orou pela sua família, orou pela sua nação, orou pela sua terra até o dia que ele foi cerrado ao meio e terminou ali a sua vida. Então, quando, queridos, quando que nós vamos orar todo o tempo? Logicamente que aqui é simplesmente uma linguagem mais humana, porque Deus, ele não fica estressado
Deus não fica estressado com a nossa muita oração, tá? Deus não fica estressado. Com certeza, amados, você já ouviu pessoas falarem assim, que Deus gosta de ouvir o nosso pedido e a nossa oração. Você já ouviu isto, tá? Não caia nesse conceito, tá? Porque a oração é a forma que Deus deixou nesse mundo para ele continuar agindo através da vida da sua igreja, através da vida dos seus escolhidos. Não é que ele gosta de nos ouvir, é a forma que ele deixou dele continuar agindo na vida da igreja, é através da oração. Ele continua agindo no mundo, através da oração, através da sua igreja, através dos seus filhos, através dos seus escolhidos, quando nós oramos. Deus vai agir em nossas vidas? Vai agir, ele tem todo o poder para agir. Mas quando ele vai agir? Quando nós orarmos. No dia que nós orarmos. Por isso que nós temos que orar, quando? Todos os dias. Porque se for amanhã o dia que Deus escolheu para abençoar a minha família, amanhã eu tenho que orar. Se for na quarta-feira que Deus escolheu para abençoar a minha família, quarta-feira eu preciso o quê? Orar. Porque ele vai agir através da minha oração. Ele vai agir através da minha oração. Se for daqui um ano que o Senhor vai agir na minha família, daqui um ano eu tenho que fazer o quê? Orar. Porque ele vai agir na minha família através da minha oração. Agora, que dia que ele vai agir? Eu não sei. Então, que dia que eu vou orar? Todos. Todos os dias. Eu vou orar para que ele possa agir na minha família através da oração. Sexta observação. Uma oração para restauração familiar eficaz é uma oração que não abre mão de uma resposta. Aqui eu também digo que Isaías foi ousado, né? Verso de número 7, ele diz que eu não darei descanso ao Senhor até que ele faça isso na vida de Jerusalém ou na vida da nossa família. Eu vou orar até Deus me dar uma resposta. Eu vou orar até Deus agir na minha família. Eu vou orar, nem que isso dure 50 anos. Nem que isso dure 50 anos. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar colocando a minha família, os meus filhos e os meus diante do Senhor. E sétima e última observação para uma oração de restauração familiar. É uma oração específica. Está aqui no verso 7. Eu não darei descanso ao Senhor, até que ele restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O profeta aqui, ele tinha um motivo de oração, uma oração específica. Há pessoas que falam, ora por aquela pessoa, oro. Então a gente ora, Deus abençoe o Antônio, né? Não tem nenhum Antônio aqui na casa, né? Então vamos lá. Que Deus abençoe o Antônio, que Deus abençoe o João. Mas de que forma? Estamos orando por quê? Pela saúde dele? Pelas finanças dele? Pelo casamento dele? Então, oração específica. E que nós possamos entender isso. Amados, que nós não venhamos a orar pelos filhos que estão nos vícios da bebida e das drogas. Que nós não venhamos a orar por aquele marido que saiu de casa. Então nós vamos orar para que ele volte para casa. Que nós não venhamos a orar por aquele pai que está agredindo a sua esposa, para que ele pare de agredi-la. Nós vamos orar pela conversão dessas pessoas. Porque o dia que a pessoa verdadeiramente se converter, ele não vai agredir a esposa. O dia que ele verdadeiramente se converter, ele não vai sair de casa. O dia que verdadeiramente se converter, ele não procurará mais as drogas. Então, adianta, amados, nós orarmos para o marido da irmã voltar e ele continuar desviado? Ele volta para o casamento, mas ele continua desviado. Adianta nós orarmos para os nossos filhos largarem a bebida e eles não se converterem? Olha, se tornou uma boa pessoa, largou a bebida. Se converteu? Não. Qual é o resultado? Continua a caminho do inferno. Continua a caminho do inferno. Que possamos orar de uma forma específica. Orar para as pessoas se converterem.
terem uma transformação real e uma mudança verdadeira de vida. Que seja a maior oração que nós temos. Observe o texto. Até que a ponha por objeto de louvor sobre a terra. Quando que nós olhamos para uma pessoa e falamos, eu louvo a Deus pela vida desta pessoa? É quando ela abandona a bebida apenas? É quando o marido apenas volta para casa? Não. É quando ele verdadeiramente se converte e apresenta frutos dignos de arrependimento. Nós olhamos para aquela pessoa e falamos, esse verdadeiramente se converteu. Louvamos a Deus pela vida desse irmão. Esse realmente foi transformado pelo Evangelho. Louvamos a Deus pela vida deste irmão. Que isto, queridos, seja uma verdade na sua família, na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos e na vida dos seus irmãos biológicos. Que seja uma realidade. Que você possa encerrar o ano de 2022 entrando por essas portas aqui e com toda a sua família. Não apenas para passar uma virada de ano para participar de um jantar, mas para participar de uma celebração a Cristo, porque as pessoas verdadeiramente se converteram. Amém? Então, relembrando os irmãos, 7 observações para a oração de restauração familiar eficaz. Primeiro, é uma oração cheia de expectativa. Segundo, é uma oração perseverante. Terceiro, é uma oração fundamentada na palavra de Deus. Quarto, é uma oração ininterrupta. 5, é uma oração importuna. 6, é uma oração que não abre mão da resposta. E 7, é uma oração específica. Amados, que você venha a viver esta mensagem que Deus está trazendo ao seu coração. Que você venha a viver. Se por acaso você chegar ao fim da sua vida e partir desta terra sem ver a sua família ainda convertida, saiba que a sua parte você fez. Não deixe de fazer a sua parte. Não deixe de interceder todos os dias pela sua família. Há uma má interpretação do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro falou assim para Cornélio, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ô Anderson, depois você edita esse, para não ficar um erro na internet, né? É que algum pastor grande assiste aí, fica feio pra gente, né? Errar o versículo, né? E muitos acreditam nisso. Muitos colocam esse adesivo ali no seu carro. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Alguns colocam na entrada da porta da casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E sabe o que muitas pessoas falam, queridos? Isso nós vemos. As pessoas falam assim, olha, eu sou convertido, eu creio em Jesus. Então mesmo que os meus filhos não estão na igreja, mas eu sei que eles vão para o céu. Porque a palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amados, o livro de Atos, ele é um livro histórico, não um livro de doutrina, que possamos diferenciar. Ali no contexto, regra para interpretação bíblica. Primeira, contexto. Segunda regra de interpretação bíblica, contexto. Terceira regra de interpretação bíblica, contexto. Então, no contexto, diz que Pedro foi à casa de Cornélio, um gentil. Pedro foi até acusado de pregar entre os gentios ali. E toda a família, Cornélio sentou no sofá, juntamente com a esposa e com todos os filhos. E Pedro, naquele momento, pregou para eles o plano de salvação, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós devemos aceitar a Cristo, que é dessa forma. E Cornélio pergunta, agora que nós ouvimos o plano de salvação, como que nós vamos fazer para ser salvo? Aí Pedro responde, creia no Senhor Jesus, e aí sim será salvo você e todos os da tua casa que assim crerem. Que assim crerem. O texto é muito claro. Aí nós tiramos o versículo isolado, nós não, né? Graças a Deus o Batista ele é bereano, ele estuda as escrituras, né? Então as pessoas tiram o versículo isolado e criam uma falsa doutrina. Se nós formos acreditar nessa falsa doutrina, nós precisamos pegar esse versículo, destacar ele da palavra de Deus e jogar o resto da Bíblia fora. Porque toda a Bíblia aponta para outro lado. Toda a Bíblia diz que só é salvo aquele que crê e confessa a Cristo.
Toda a Bíblia aponta para isso. Então nós teríamos que tirar aquele versículo, criar dele uma doutrina e esquecer o restante. Então, que nós possamos entender isso. Amados, infelizmente, o inferno existe. E ele tem uma larga porta de entrada. A alma que entra no inferno, enquanto nós estamos aqui cultuando, a alma que está entrando no inferno agora, ela está trancada lá por toda a eternidade. E de lá ela não sai mais. Da mesma forma que o inferno tem uma grande porta de entrada, ele não tem porta de saída. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, o reino de Deus também tem uma porta de entrada. O reino de Deus até podia ter porta de saída. Quero ver quem quer querer sair de lá. Ninguém. O reino de Deus ele tem uma linda porta de entrada, nos esperando. Mas, amados, eu não quero entrar na porta do reino de Deus sozinho. Eu não quero entrar sozinho. Eu quero entrar com a minha esposa. Eu quero entrar com os meus filhos. Eu quero entrar com os meus irmãos biológicos também. Eu quero entrar com o meu pai. Eu quero entrar lá no reino de Deus com a minha mãe. Eu quero entrar com a minha família. Eu quero dedicar a minha família ao reino de Deus. Eu quero passar a eternidade lá juntamente com eles. Eu creio que você também quer isto. Eu creio que você também. 7 princípios para uma oração de restauração familiar eficaz. Que você possa gravar no seu coração e vivê-las durante o ano de 2020.